Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. Estamos aqui todo dia pensando, refletindo, buscando maneiras de ter uma vida melhor, mais plena, mais alegre, mais feliz. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui, que é de um livro de Osho, Intimidade. Ele diz assim: como confiar em si mesmo e nos outros. Dicas para uma nova maneira de viver. É muito interessante porque a gente tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencendo, de se sentir parte da sua família, do grupo dos seus amigos, enfim, do mundo, de se sentir necessária, de se sentir importante para essa vida. Nós temos essa necessidade intrínseca, mas para isso existem algumas coisas que são básicas para a gente conseguir esse sentimento. Porque, na verdade, a gente precisa, para viver bem, cultivar sentimentos que nos tragam estabilidade, que a gente se sinta seguro, né? E para isso, a confiança é uma das coisas mais importantes que a gente precisa cultivar. A confiança. Quando ele diz confiar em si mesmo e nos outros, na verdade existe uma conexão. Porque a gente aprendeu muito nessa sociedade individualista que a gente tem que ser melhor, que está na frente para ser amado. E não é assim, gente. Tanto é que tantos artistas, eu falei em outros momentos aqui no canal, tantos artistas eles se perdem no decorrer da vida e quer uma carreira tão que se mostra tanto e que em alguns momentos da vida da pessoa ela consegue tantas pessoas olhando para ela, admirando, mas no íntimo, na intimidade dessa pessoa, ela permanece sozinha. Por quê? Porque só as conexões verdadeiras com intimidade e confiança é que nos dão essa âncora, é que nos traz esse espaço de segurança que a gente precisa para se colocar na vida, para viver. Ele começa o livro, eu vou ler só uma primeira frase que eu achei maravilhosa e que provoca muitas reflexões, e a gente tem que estar provocando. Ele diz assim, ó: todo mundo tem medo da intimidade. Se você tem consciência disso ou não, é outra coisa. Intimidade significa expor-se perante um estranho. E somos todos estranhos. Ninguém conhece ninguém. Somos estranhos até para nós mesmos, porque não sabemos quem somos. E aí ele começa nos convidando a perceber o quanto a gente precisa entrar nesse espaço de autoconhecimento, que isso foi uma das falas principais de hoje, quando esteve aqui com a gente nesse planeta, né? Trouxe toda a mensagem da yoga, da meditação e desse movimento de entrega à vida, de celebração. Hoje tinha muito forte essa ideia da importância de celebrar a vida, de viver a vida plenamente. E aí ele traz essa ideia do medo. A gente precisa olhar para o nosso medo. O que é que pode acontecer? Talvez perguntas que nos ajudem. O que é que pode acontecer se o outro nos vir nos enxergar nossas fraquezas? A gente vai ter medo de perder o outro. Uma vez, conversando com uma amiga, ela disse para mim, ela disse assim: olha, você tem muita coragem. Porque eu disse a ela: você não se importa que as pessoas saibam que você tem tal postura, você tem essa escolha, fez essa escolha. Eu disse: olha, eu tenho, fiz essa escolha porque é importante para mim. E se as pessoas que me amam não aceitam, é porque elas não me amam no nível que eu preciso que elas me amem, no nível de aceitação que eu preciso. Se a pessoa não quer conviver comigo, vamos dizer, porque eu sou homossexual, ou porque eu tenho uma simpatia pelo espiritismo, pela Umbanda, ou seja, qualquer religião, ou seja, a pessoa me limita seu amor a mim por uma escolha que eu fiz, que amor é esse? Porque o grande desafio, eu acho, nosso, é justamente amar, compreendendo e aceitando o outro no estágio de evolução, na possibilidade de aprendizado que esse outro se encontra. Me lembra até de uma passagem da Paixão de Cristo, que eu assisti da Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco, quando Judas conversa com Jesus após ter traído Jesus. E ele pede perdão a Jesus.
E Jesus olha para ele e diz assim: olha, Judas, tu fizeste o que tu podias. Eu já sabia que tu ias me trair. Você fez o que você precisava fazer. Então, a fala de Jesus é uma fala de quem, claro, era um mestre, olhou para aquela pessoa e percebeu todas as suas fragilidades e sabia do que ela era capaz de fazer. Né? Que é muito diferente da gente. A gente olha para as pessoas esperando que elas sejam fortes, que elas sejam seguras, que elas nos ofereçam justamente a segurança que a gente não tem. E, gente, todos nós, na verdade, como o Osho diz, estamos com medo de ser quem a gente é, por, por ter feito, sei lá, ficar sozinha, por ser criticada. Então, esse medo aí por trás dessa dificuldade de se expor atrapalha muito o exercício, a ampliação da nossa confiança. Porque como a gente vai confiar nos outros se a gente mesmo não confia que pode ser a gente diante dos outros? Se a gente tem que criar papéis, se a gente tem que fazer uma figura para o outro amar a gente acha que se a gente fizer essa figura, o outro vai nos amar. Por quê? Porque nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos na vida, que a vida vai estar trazendo para a gente as pessoas que a gente precisa. Na verdade, tudo que nós precisamos o tempo inteiro. Às vezes, o que ela traz não é fácil de olhar, eu concordo. Às vezes é difícil, às vezes dói muito, às vezes mexe com o seu sentimento, com o seu corpo, com seus pensamentos, mexe com tudo em você. Mas essa mexida, nessa mexida que está a oportunidade. Estava conversando com a vizinha aqui minha, que é psicóloga, e ela dizendo exatamente a mesma coisa. Ela disse, olha, eu estava atendendo, estava no consultório, e de repente chegou uma cliente com as mesmas dificuldades minhas. E aí, quando eu vi que a pessoa tinha as mesmas dificuldades e que eu não poderia ajudá-la, porque eu ainda não tinha vencido as minhas, eu retornei para a terapia. Ela voltou para a terapia para poder superar suas próprias dificuldades e ajudar, né? A velha história do bastão. Eu pego o bastão de alguém que já enfrentou aquilo e vai me ajudar a enfrentar e dou o bastão para outro, para aquele que também está nessa mesma busca de enfrentar os mesmos desafios que eu. Então, esse espaço de busca da confiança, da intimidade, é essencial, gente, para a gente ampliar nossa segurança, nossa confiança na vida, para a gente viver melhor. Eu vou ler mais um pedacinho. A intimidade aproxima você de um estranho. Você tem de baixar todas as suas defesas. Só então a intimidade é possível. E o medo é tanto que se você baixar todas as suas defesas, todas as suas máscaras, quem sabe o que o estranho fará com você. É isso que eu estava falando, né? A gente não abre a nossa guarda, a gente não se desarma, a gente não relaxa, porque a gente tem medo que o outro use aquela informação sobre a gente para nos manipular, para nos enganar. Gente, é muito importante sair da expectativa do que o outro vai fazer com a sua informação, com a sua abertura, com o seu peito, né? Sua disponibilidade para o amor. Entregue a ele vai fazer o que ele puder fazer, porque dependendo do estágio de evolução que ele está. Mas confie que você vai permanecer bem, independente do que o outro vai fazer com a informação. Você vai ter outros recursos e outras pessoas para você se apoiar, para você estar junto. Se aquela pessoa, de alguma forma, criticar você, enganar você, ou se afastar de você quando enxergar algum traço de personalidade sua, alguma dificuldade, algum desafio que você tenha a enfrentar. Então, é respeitar o momento seu e respeitar o momento do outro. Porque no momento que você desconfia que o outro, né, desconfia que o outro vai lhe enganar, desconfia que o outro vai fazer assim, vai fazer assado, você também desconfia de você. Por quê? Porque essa desconfiança está em você. Como Jung diz, nós projetamos no mundo aquilo que ainda nós estamos vivendo e tentando superar. Quando a gente olha para o mundo com muito medo e com muita desconfiança, é porque a gente está nesse desafio de superar esse medo, de superar essa desconfiança. E para viver bem,
para viver na vida com intensidade, com, com muita alegria e felicidade, eu tenho que confiar na vida. Eu tenho que parar de me lamentar, parar de me queixar das pessoas, de criticar as pessoas e começar. Posso até olhar para as dificuldades dela, para entendê-las, mas não para criticá-las. Porque esse é o desafio. Não adianta você criticar, condenar a pessoa, porque você está condenando uma situação que está além, vamos dizer, do limite da pessoa. Ela está ali fazendo aquilo para se salvar, para continuar viva. E cabe a você respeitar, acolher. E claro, se você tiver dificuldade de conviver, se afastar um pouco, como eu já disse em outros vídeos. Se afastar, dar um tempo para você, até para você se fortalecer. Mas é um processo que implica paciência e continuidade. Continuidade. Às vezes você vai, às vezes você vem, você se afasta, se aproxima, se afasta, se reaproxima, e nesse movimento você vai se fortalecendo. E a sua conexão com a outra pessoa também, sendo ela quem ela é, estando ela no estágio que ela estiver. Entende, gente? Então vamos confiar. Eu confio em vocês e agradeço a companhia de vocês aqui no canal. Agradeço essa disponibilidade para a gente pensar junto, para a gente ampliar nossas ideias. E eu espero, né, que vocês estejam se sentindo cada dia mais fortes para mergulhar e se conhecer e conhecer uns aos outros. Conhecer a vida, ir além, cada dia mais. Então, eu termino o vídeo pedindo para vocês, se vocês gostam dos nossos conteúdos, compartilhá-los, né, nas redes sociais de vocês. Se não se inscreveram, se inscrever no canal, dar um like para a gente, fazer comentários. Agradeço demais. Beijo, até mais tarde ou até amanhã.